E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, sou professora aqui do Específico, professora de língua portuguesa, e eu estou hoje aqui com um objetivo bem legal, que é a questão de comentar sobre a prova do Colégio Militar de Curitiba, do CMC. Aconteceu agora, né, neste final de semana, e muitos dos nossos alunos fizeram esta prova. Nós tivemos aí um número grande de pessoas, eu creio que um público recorde aí em relação às provas anteriores. E nós gostaríamos hoje de falar um pouco aí sobre as questões relacionadas aí à língua portuguesa. Uma prova relativamente fácil. Tinham algumas questões que era preciso que o candidato ele pensasse um pouco sobre a interpretação, mas no geral ela foi uma prova aí que se o candidato, o aluno, por exemplo, que o nosso aluno aqui que estava se preparando desde o início do ano, ouvindo as nossas dicas, e que também assistiu ao nosso aulão, que foi um dia anterior à prova, com certeza se deu bem aí nessas questões. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho para você verificar como que foi o teu desempenho, se você conseguiu aí também ter aí uma pontuação boa nessa prova do Colégio Militar de Curitiba. Nós sabemos que muita gente tem o sonho de passar, muita gente aí quer estudar nesse estabelecimento, que é um ótimo estabelecimento de ensino, e aí uma das condições é passar aí nessa fase dessa prova objetiva e principalmente aí acertar as 20 questões de língua portuguesa. Vamos lá, vamos ver como que você se saiu? Antes que a professora comece aqui a falar sobre as questões, é importante aí que você que não faz parte do time específico e você quer fazer parte, está se preparando, ainda tem o ano que vem para tentar, ou tanto no sexto ano do ensino fundamental, ou então no primeiro ano do ensino médio, você pode também fazer parte do nosso curso. E nós estamos aí com uma promoção bem legal, que é a partir do dia 1º de novembro, nós vamos ter aí o que nós chamamos de Black November, tá? Para você concorrer aí, para você participar das novidades que nós vamos lançar aqui no nosso canal. Então, nesse caso aí, fique bem atento ao dia 1º de novembro, que lá você vai encontrar muitas coisas bem legais, principalmente no sentido de quem vai fazer matrícula aí para o ano que vem. Então, fique atento a isso. Bom, vamos lá, pessoal. Nós vamos começar, então, a fazer as correções. São 20 questões. A professora vai falar aí rapidinho para que você entenda, né, o que deveria ter sido marcado, o que você deveria ter feito, qual que era o tipo de pensamento que você deveria ter para marcar a questão correta. Então, vamos lá? A professora vai colocar aí na tela, né, colocar as questões, cada uma delas aí tem uma numeração, segundo o caderno de provas do próprio CMC. Então, vamos a ela. Bom, a primeira, nós temos aí o texto. Era um texto bem interessante, falava, né? O título dele já era Meu Diário. E, pessoal, eu ensino sempre aos meus alunos que, desde o título até a questão mesmo da referência, da fonte, onde ele foi publicado, é importante para que você fique atento ao que uma questão pode cobrar. Então, você já tem ali, no caso, o Meu Diário, o título desse texto, tá? E você tem ali esse diário, ele começa aí, o autor desse diário, né? Ele é um narrador participante dessa história, porque ele começa falando assim: pai, é um negócio complicado. O meu. Então, aqui, ó, você já tem aqui uma marcação de um discurso de um narrador, personagem, que ele está contando a história e participando dela. Então, nesse caso aí, você já tem aí um narrador que está falando, contando essa história, que também faz parte da vida dele. Então, o meu, o do Toninho, do Mauro, do Joca, do Zé Luiz, do Beto, são mais ou menos. Aí ele vai começar a descrever esses pais. O meu deixa jogar na rua, mas nada de chegar perto da avenida. O Toninho está terminantemente proibido de ir ao bar do seu Porfírio. Ou seja,
o Toninho, ele teve essa proibição provavelmente vinda do pai. Então, ele está aí contando como que cada amiguinho dele tem, né, a característica de cada pai, dos seus amigos, né? Então, o do Beto quem? O pai do Beto, né? Não está aqui a palavra pai, mas você entende ali, né, pelo contexto que está falando sobre o pai dele. O pai do Beto, né, é bem brabo, só que nunca está em casa. Então, tem uma outra característica. Por isso, o Beto é o maior folgado e faz o que quer. Quer dizer, o pai não está presente, ele, né, não está vendo o que o filho faz, e o filho, então, faz aquilo que quer. Também, quando o pai chega, me a brincadeira. Ou seja, o pai não está, todo mundo faz o que quer, inclusive o filho, mas quando o pai chega, isso tudo acontece, isso tudo acaba, né? O do Joca, o pai do Joca, é que nem o meu. O do Zé Luiz deixa, mas é obrigatório voltar às 6 em ponto. E o do Mauro, às vezes, deixa tudo. Outras dá bronca que Deus me livre. Tudo na tal língua estrangeira que ele inventou. Então, nesse caso aqui, eles estão falando, é um texto que está falando de quais os tipos de pais que cada um aqui tem, tá? Então, nesse caso aqui, é o narrador contando aí essa questão aí sobre as qualidades de cada pai. Então, vamos lá. A questão, então, número 21. De acordo com a leitura e interpretação do texto, meu diário, é correto afirmar que esse texto tem como objetivo. Então, qual é a finalidade desse texto? Aí ele diz lá na letra A, criticar todos os pais apresentando seus inúmeros defeitos? Não, né? Eles estavam falando aqui sobre qualidades, falando sobre como o que cada pai é. Então, esses inúmeros defeitos é errado, nós não podemos marcar essa questão. Instruir o leitor sobre o modo de tratar os pais? Não, ele está falando, né, o que o pai deixa, o que o pai não deixa. Então, não é a letra B também. Contar sobre a necessidade de entender como os pais são e o que fazem, olha, parece que tem um pouco a ver com aquilo que está sendo dito no texto, né? Então, eu vou deixar essa daqui ali stand-by, porque eu vou para a letra D, informar uma história fantasiosa sobre o cotidiano dos pais e suas relações. Não tem a ver com história fantasiosa. Ele está falando ali sobre a questão de como é cada um, né? A característica de cada pai. Então, eu iria ficar entre a letra C e a letra E, porque a letra E ele diz assim: mostrar as características paternas e como os pais agem com seus filhos, tá? Então, contar sobre a necessidade de entender como os pais, não há uma necessidade, ele só está relatando aqui quais são as características aqui de cada pai e é isso, né? Como eles agem com seus filhos, o que eles deixam, o que eles não deixam, o que eles permitem, o que eles não permitem. Então, nesse caso aqui, nós temos, então, como gabarito, inclusive, né, do gabarito oficial, do gabarito não oficial, mas aquele que foi publicado aí pela banca, né, pela banca do CMC, esse provisório, mas não há nada a ser contestado, então o gabarito mesmo é a letra E, 21, letra E. A número 22 diz assim, na oração, o Beto é o maior folgado, que significa a expressão folgado. Pessoal, folgado, ele pode ter várias interpretações aí, mas aquilo que está ali dizendo no texto é que como o pai do Beto, ele fica fora o dia inteiro, ele logo diz em seguida assim, ele pode fazer aquilo que eu quiser. Eu vou até voltar aqui no texto para vocês, olha, está exatamente ali, ó, o do Beto é bem bravo, então o pai dele é bravo, só que nunca está em casa, tá? Então, por causa disso, o Beto é o maior folgado e faz o que quer, tá? Então, você tinha que voltar lá no texto se você quisesse acertar essa questão. Então, ele está dizendo assim, ó, Beto usa roupas largas? Não disse em nenhum momento isso daqui. Beto gosta de lugares amplos? Também, não está dizendo no texto sobre isso. Beto não tem medo do pai? Ele está dizendo que ele é bem bravo. Então, provavelmente,
Todo mundo ali tem medo dele, né? Então não está dizendo que ele não tem. Então também não poderia marcar essa questão. Beto brinca raramente, ele faz aquilo que ele quiser, também não está extra-texto isso. Agora, Beto tem menos restrições, sim, porque o pai fica fora o dia todo. Ele só tem uma restrição quando o pai chega e que, né, acaba com a brincadeira. Mas tem menos restrições que os outros exatamente por essa questão aí de que o pai não está presente o dia todo para poder ali falar o que deve ou o que não deve ser feito, tá? Então, nesse caso, número 22, o gabarito é a letra C. Se você marcou isso, você acertou, parabéns, né? Vamos então para a próxima questão. Analise o tipo de narrador empregado no texto. Veja, nós temos praticamente para o CMC ali, você tem que pensar em 2 narradores, tá? O primeiro é o narrador personagem, ou seja, é aquele que narra em primeira pessoa, porque ele participa da história, tá? Isso é o narrador personagem. E o terceiro, chamado de terceiro, né? Narrador, ou seja, narrador em primeira pessoa, e o narrador em terceira pessoa, que é o narrador que só conta os fatos, né? É o narrador que ele pode ser observador, apenas aquele ali que está olhando os fatos, né? E conta como esses fatos acontecem. Ou ele pode ser um narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo, inclusive ele sabe até o que o personagem pensa, né? Então, esse terceira pessoa, ele pode se subdividir em 2, em o observador, ou ele também pode ser o narrador onisciente. Aí eu olho assim, quando eu volto lá para o meu texto, já no início do texto, né? Eu vou voltar até aqui para você verificar. Ele, no início do texto, ele fala assim, ó, pai é um negócio complicado, o meu, isso é primeira pessoa. Depois ele fala assim, ó, né, ele vai contando, o meu deixa jogar na rua. Depois ele até fala dos outros, mas ele está contando, principalmente ali, começa a contar em primeira pessoa. Esse narrador é um narrador personagem, né? Então, nesse caso aí, você tem exatamente essa questão aí de ser um narrador personagem em primeira pessoa, tá? Então, a nossa letra certa é a letra B, porque ele participa dessa história. Se quem participou das aulas, do aulão que a professora fez antes da prova, vai perceber exatamente sobre isso, né? Que eu falei que o narrador que está contando a história e participa dela, um narrador em primeira pessoa. Não existe narrador em segunda pessoa, somente em terceira. E aí você iria marcar facilmente a resposta certa. Então, número 23, letra certa, letra B. A número 24, nós temos assim, no período, também quando o pai chega, michou a brincadeira. Pessoal, essa é uma linguagem que pode ser que você nunca tenha ouvido, mas se você volta lá para o texto, tá falando assim, olha, o pai do Beto é o que menos fica em casa e por isso que ele é bem folgado, mas também quando ele chega, quer dizer, eles estão brincando, o pai chega de tão bravo que ele acaba a brincadeira. É isso. Então, não é misturar, não é começar, não é consolidar. Consolidar é você deixar muito forte isso, né? Fortalecer também não é. Mas é encerrar, acabar a brincadeira. Então, michar quer dizer acaba a brincadeira. Michou, acabou, né? Então, letra certa, letra D do gabarito. Então, também, se você marcou essa letra, fazendo aí as exclusões, você chegaria à resposta certa, né? Então, gabarito 24, letra D. Na número 25, nós temos ali, conforme a interpretação do texto 1, analise o seguinte período. O pai, ó, veja que se o pai não está lá no texto, mas eles colocaram aqui para facilitar para você. O do Beto. O que é o do Beto? O pai do Beto. É bem bravo, só que nunca está em casa. Por isso,
o Beto é o maior folgado e faz o que quer. Nesse período, o sinal de 2 pontos indica. Pessoal, em geral, os 2 pontos nós utilizamos, por exemplo, quando nós estamos fazendo uma narrativa e eu falo assim: a mãe disse, 2 pontos, para introduzir a fala de um personagem. A mãe disse: menino, vem cá. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou introduzindo a fala de alguém. Os 2 pontos, ele é esse marcador dessa fala de personagem. Agora, aqui no caso, ele está explicando agora por que o Beto é folgado, né? O Beto é folgado porque o pai nunca está em casa para ver, para ficar ali fazendo ali umas restrições, para ficar fazendo, para falar o que deve e o que não deve ser feito. E aí, nesse caso, você está fazendo a letra D de dado. Contradição não é, contradição é o contrário, uma adversidade é o contrário, uma oposição é o contrário, uma exclusão é você tirar algo. Agora, esse por isso aqui, ó, está fazendo exatamente essa explicação daquilo que ele vai dizer posteriormente. Então, nesse caso aí, gabarito da 25 é a letra D. E aí, quem marcou a letra D acertou, porque realmente não dava para você marcar as outras alternativas. Olha, esta são, inclusive, de mesma natureza. Elas são algo opositivo, algo contrário, tá? Então, nesse caso, não dava para você marcar nem a A, nem a B, nem a C, porque elas tinham o mesmo significado. Já era a letra D, estava explicando exatamente aquilo que estava sendo dito posteriormente. Na oração, quem participou do aulão da professora, a professora falou exatamente: olha, pessoal, se vocês têm que decorar alguma coisa, é o quando. O quando é uma conjunção que vai introduzir uma questão de temporalidade, tá? É uma conjunção temporal. E aí, eu vou lá assim, ó, quando o pai chega, no momento em que o pai chega, tá? Então, nesse caso, não é lugar, não é modo, não é dúvida, não é espaço. Ele é questão de tempo. Então, se eu marquei letra B, eu acertei na minha prova, porque realmente quando indica tempo aí nessa questão. Então, se você marcou tempo, parabéns, era essa a marcação correta. Aí a gente tem o texto 2, veja que o CMC ele gosta de colocar vários textos. E o texto 2 está falando sobre o Harry Potter, quem já leu ou já assistiu, tá? Então já conhece, é um nome conhecido, provavelmente as crianças, adolescentes, principalmente adolescente que gosta muito, né, desse personagem. Então ele está falando sobre uma parte do trecho do livro do Harry Potter. Então ele está lá, Harry Potter e a Câmara Secreta, tá? É um dos livros lá dele, ou um dos filmes. E aí, Harry, Rony e Hermione sempre souberam que Hagrid tinha uma lamentável queda por criaturas grandes e monstruosas. Então, o Harry Potter, a Rony e a Hermione são amigos, tá? A Hermione é uma menina, né? Para quem não sabia, o Rony e o Harry são 2 amigos. Então, os 3 sempre andavam juntos. E aí o Hagrid também está lá em Hogwarts, que é o lugar onde eles estudam. Então, durante o primeiro ano de Hogwarts, eles tentaram criar um dragão em sua casinha de madeira. E levaria muito tempo para os garotos esquecerem o gigantesco cachorro de 3 cabeças, o que dera a ele o nome de Fofo. Quem assistiu ao filme, é uma cena aí que te dá até medo desse cachorro, né? Mas também quando você lê aqui, você imagina um cachorro grande, enorme, de 3 cabeças, é algo que te dá pavor. Se quando criança Hagrid tivesse ouvido falar que havia um monstro escondido em algum lugar do castelo, Harry tinha certeza de que ele teria feito o possível para dar uma espiada. Como ele gostava, né, muito desse tipo, né? Ele gostava desses animais, coisas de terror, então ele queria olhar. E provavelmente pensaria que era uma vergonha o monstro ficar preso tanto tempo e que merecia uma oportunidade de esticar as pernas, né? Então ele era muito grande, se ele estava trancado num lugar pequeno, então provavelmente ele ficava ali
ali encolhido. Bom, beleza, vamos lá para a questão, o que eles colocaram na 27? No período, se quando criança Hagrid tivesse ouvido falar que havia um monstro escondido em algum lugar do castelo, Harry tinha certeza de que ele teria feito o possível para dar uma espiada. O termo ele se refere a... Então, ele está falando do Hagrid, né? E aí, quem queria dar uma espiada é o Hagrid. Então, quem marcou letra D de dado, acertou. Ele começou falando dele, o ele que está se referindo a essa retomada aí do personagem com o nome Hagrid. Tá ok. Então, também uma questão que só era para você voltar lá no texto, não ficar só no excerto aqui, né, nesse trechinho, volta lá no texto, você percebia que de quem estava sendo falado era do Hagrid e não do Harry, tá? Então, a Hermione não poderia ser, porque é ela, né? O Hogwarts aqui é o lugar, né? É o castelo. E aí, sobravam o Harry, o Rony e o Hagrid. E aí, como você volta lá no texto, tá falando do Hagrid, então, resposta certa, letra D de dado. 28. No trecho, o gigantesco cachorro de 3 cabeças, aqui ele deram o nome de Fofo. Imagine, você é um cachorro, né? É que a professora aqui não sabe desenhar, mas vamos supor, né? Tem o corpinho aqui do cachorro, corpinho, né? Cachorro aqui. Aí você tem 3 cabeças aqui, o monstro de 3 cabeças, né? Aqui, ó, monstro de 3 cabeças, é um monstro, tá? Um cachorrão. Aí, deixa só a professora voltar aqui. É o monstro de 3 cabeças, tá? Provavelmente não era uma coisa assim tão bonitinha, assustava as pessoas. Então, ele está dizendo que esse fofo aqui, em geral, fofo, a gente fala, que cachorrinho fofo, que coisa fofa, né? Para algo fofinho, bonitinho, cute, né? Não é isso? Mas esse fofo aqui está inclusive entre aspas. Você já viu alguém falando assim, nossa, ele é tão legal e faz assim? Quer dizer, que ele está querendo dizer o contrário daquilo que a palavra está sendo dita. E quando ele coloca ali essas aspas pode significar o contrário. Então, é uma coincidência? Não. É uma honraria? Não. É uma semelhança? Não. É uma maldição? Também não. É uma ironia, gabarito letra E. Ou seja, não era fofo não, né? O nome era fofo, mas era o contrário daquilo que o cachorro era. Ele era apavorante, tá? Então, nesse caso, letra certa, número 28, gabarito, letra E. 29. Qual o gênero textual de Harry Potter e a Câmara Secreta? Pessoal, gênero pode ser um gênero descritivo, gênero narrativo, pode ser um conto, pode ser uma fábula, pode ser um diário, como caiu também na prova. Assim, carta não é. Carta deveria ser assim, prezado senhor, né? Não é isso? Quando a gente está escrevendo para alguém, então não é. Anedota é o mesmo que piada. Também não é uma piada que está sendo contada. Tirinha. Em geral, a tirinha vem lá em 3, né? Dividido em 3, tem os desenhinhos lá, tal, e um ou outro balão. Então, não é tirinha. Poema caiu no texto aí, na prova, mas não era esse. Então, poema é uma poesia, escrito em verso, escrito em estrofes, né? É isso. Então, não é um poema também. O que nos sobra, letra certa, letra E, que é a narrativa. Porque ele conta uma história, né? O que é uma narrativa? É contar uma história. Essa história aí tem o que nós falamos do pente, que são os personagens, o espaço, que é em Hogwarts, o narrador, que é em terceira pessoa, no caso, o tempo, aqui, quando acontece essa história, e o enredo. O E aqui, esse segundo E, tem do enredo. Como começa a introdução, qual é o desenvolvimento e qual é a conclusão. Então, a narrativa é o que nós temos aí nesse caso, na número 29. Se você marcou, parabéns, você acertou. Também nós falamos do nosso aulão, quem participou, aliás, quem participou do aulão, os meus alunos ficaram falando assim, professora, eu lembrava você na minha cabeça falando, olha, vai cair, e realmente caiu. Então, vale a pena
fazer parte do específico, porque nós falamos durante o ano e também no aulão a professora falou várias coisas que caíram aí na prova. Bom, número 30. No período, Harry, Rony e Hermione sempre souberam que Hagrid tinha uma lamentável, olha o que essa palavra está aí em negrito, está destacada, queda por criaturas. Lamentar não é uma coisa legal. Lamentar pode ser no sentido assim de chorar, de algo ser triste, tá? É algo assim que não é bom, ok? Então, o termo lamentável pode ser corretamente substituído. Então, isso daqui tem a ver com sinônimo. O CMC sempre coloca uma questão de sinônimo lá na prova. Então, o sinônimo aqui ou seja, uma outra palavra que tem o mesmo sentido que lamentável. Então, infeliz. Desculpe, ele quer assim, ó. Pode ser corretamente substituível, né? Substituído. Pessoal, notável é algo bom, tá? É algo positivo. Divertida é algo positivo. Apreciável é algo positivo. Bendito é algo positivo. Agora, infeliz é algo que tem a ver com esse lamentável. Chorar é triste, tá? Então, a letra certa é a letra A. Infeliz. Letra certa, letra A. Vamos lá, número 31. No período, Harry tinha certeza de que ele teria feito o possível para dar uma espiada. Pessoal, em geral, palavras terminadas em ada, em ado, em ido, né? Ok? Podem confundir com o verbo no particípio. Mas aqui, ó, a palavra espiada vem de espiar. Então, ele havia espiado. Se fosse ado, seria o quê? Seria o verbo no particípio. Mas ele está falando uma espiada, uma olhada, tá? Então, é uma ação que está acontecendo, mas ela não é um verbo. Ela tem aqui uma que, inclusive, é um artigo indefinido. Toda vez que você está... Então, como se chama esse ato de espiar? Espiada. Então, toda vez que você tiver um artigo diante de uma palavra, ela é o quê? Substantivo. Então, letra certa do gabarito é a letra B. O que na prova do CMC, eles colocaram exatamente como sendo esse gabarito. Então, quem marcou letra B acertou, tá? Prova é uma questão relativamente fácil, mas tinha que tomar cuidado porque tinha pegadinha, tá? Número 32. No período e que merecia, então o período começa aqui, né, ó. E que merecia uma oportunidade de esticar as pernas, a expressão destacada significa que... Então, vamos lá. E que merecia uma oportunidade de esticar as pernas. Esticar as pernas. Se a gente voltar lá no texto, diz, né, que o monstro estava lá, 3 cabeças, ele era grande, estava num quartinho, estava lá encolhidinho. O que isso quer significar? De que se o Hagrid abrisse a porta, ele poderia... esticar as pernas, né, porque lá estava muito apertado. Ele iria morrer? Esticar as canelas? Claro que não. Ele iria crescer, pois ainda era criança? Isso não diz lá no texto. Ele iria ficar livre, ter mais espaço? Eu acho que era isso. Ele abre a portinha, tá lá a porta fechada. Ele tá aqui espremidinho aqui, né? 3 cabeças, né? Espremidinho. O que ia acontecer? Abriu a porta, ele ia poder esticar a perna dele, que era muito grandona, né? Então, por isso... Ele iria fugir, pois era solitário? Nada a ver, ele sentaria para encolher as pernas? Claro que não, né? Então, nesse caso, que merecia esticar a perna, porque ele já estava ali encolhidinho. Então, letra gabarito, 32, letra C. E a banca também deu a letra C. Nós não contestamos, é isso mesmo, aceitamos como sendo a resposta correta. Vamos lá, 33. A 33, a 34 tem a ver com esse texto. É um texto que é um poema,
tá? Mário Quintana, maravilhoso poeta gaúcho. E aí o Mário Quintana, ele faz aí esse poema, né? E diz assim: se tu me amas, ama-me baixinho. Não grites, ou seja, se você ama alguém, não precisa ficar subindo lá no telhado e gritar de lá de cima. Ele fala assim: não grite, né? Deixe isso em silêncio. Sabe o que isso quer dizer? Deixe isso em silêncio. Não gritar deixe em silêncio. Ama baixinho. Não precisa, não grite. Ó, é isso, por isso que ele está dizendo, né? Tá? Deixe em paz os passarinhos, deixe em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, né? A amada, ó, ele falando, isso daqui é o eu lírico. Eu lírico é a voz do poema falando para a sua amada. Tá aqui, ó, amada, tá? Que a vida é breve, o amor mais breve ainda. Então ele tá fazendo um poema, fazendo um bilhete para a amada dele e dizendo que ela, se ela for amá-lo, que ela ame de forma silenciosa, não precisa fazer alarde, não precisa gritar para todo mundo ouvir, como tem uma música na língua portuguesa que fala assim: eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. O Mário Quintana faz aí o poema dizendo assim: não precisa gritar, me ame baixinho, me ame em silêncio, que já tá super bom. Vamos lá, o título, ou seja, bilhete, lido em conjunto com o conteúdo do texto 3, revela que trata de um gênero textual diário? Não, ele é um poema. A gente acabou de ver que ele é um poema. Trata-se de um bilhete para o autor desse texto? Não, para a amada dele. Ele escreve lá para a amada dele. Em vez de escrever um bilhete, o autor prefere gritar? Não, ele diz que tem que ser em silêncio. É um poema, ó, beleza, eu ia ficar entre a letra D e a letra E. É um poema, ok, em que o eu poético, ok, escreve um bilhete para os leitores? Não, ele escreve para a amada dele. É um poema que apresenta um bilhete dirigido à amada, letra certo, gabarito, letra E, porque ele está escrevendo um bilhete em forma de poema para a sua amada, para aquela que ele ama, tá? E é isso. Então, se você marcou letra E, gabarito certo, correto. 34. No texto 3, o autor utiliza o recurso da antonímia ao contrastar as palavras. Pessoal, antonímia vem de antônimo. Ok, o que a gente aprendeu? O que é o antônimo? Por exemplo, o antônimo de mal é bem. O antônimo de mal com U é bom. O antônimo de céu é inferno. Ou seja, são palavras contrárias. Fácil, difícil, não é isso? Tá? Então, antônimo são palavras contrárias. Ele quer, o autor utiliza o recurso da antonímia. Veja, não é exatamente a palavra, mas é o recurso. O que é o recurso? O contrário, tá? Então, ele contrasta as palavras. Queres é o contrário de gritar? Não. Queres é desejo, né? Gritar aqui, no caso, é você fazer algo alto, né? Muito alto. Passarinho é o contrário de devagarinho. O passarinho tá sempre, né, voando rapidinho. Não tem nada a ver com devagarinho. Vida, muita gente marcou aqui, mas não pode ser aqui. Porque vida, o contrário de vida seria morte. E o contrário de amor seria ódio. Então, não tem a ver isso daqui lá no texto. Não poderia ser a letra C. A paz e devagarinho também não se contrastam. Agora, baixinho, gritar baixinho, né? Baixinho era você falar em silêncio. Era isso, era você sussurrar para quase ninguém ouvir. E
Agora, o gritar era para todo mundo ouvir. Então, aqui era para ninguém ouvir, aqui era para todo mundo ouvir. Então, a ideia da antonímia está na letra certa, letra A. Então, gabarito, letra A. Era isso, tá, gente? Então, quem marcou letra A acertou. Então, essa questão também é correto, segundo a banca. Ele não quer palavras antônimas, ele quer ideia antônima. A ideia, para contrastar essas palavras, se dá entre a palavra baixinho e entre a palavra griter, tá? Gritar. Então, gabarito, ok. Letra certa, letra A. 35 até a 40 do texto 4. Muito legal esse texto. Fala da rã sábia. Então, é uma história, né? Uma fábula. A professora já vai falar aqui, ó. Fábulas são histórias narrativas que têm como objetivo de nos ensinar alguma coisa, tá? Então, por isso que até no final sempre tem uma moral aí, ou uma moral bem explícita ou implícita. Vamos lá. Então, eu vou ler bem rapidinho. A rã sábia é o título, diz assim: a onça estava para se casar e os animais todos andavam aos pulos radiantes com o olho na festa prometida. Só uma velha e sábia rã, ó, uma velha e sábia rã. Então, a gente já tem aqui a onça, né, os animais como personagens. Fábula usa animais para nos ensinar, tá? Personifica esses animais. E aí, a rã torcia o nariz para aquilo, ou seja, ela não estava gostando nada, não. O marreco, a outro personagem, observando-a, disse: grande enjoada, que cara feia é essa quando todos nós estamos alegres com os preparativos para a festança? Por um motivo muito simples, respondeu a rã, porque nós, como vivemos quietas a filosofar, sabemos muito da vida e enxergamos mais longe do que vocês. Aqui, houve um erro aí na formatação desse texto pela banca, e aí pode ser que você ficou em dúvida quem estivesse falando, porque na verdade, no texto original, esse texto fazia parte aqui, ó, não era para dar esse espaço, era para continuar a fala, tá? Então houve um erro lá, né, pela banca, tá? Mas assim, você conseguia perceber que a rã continuava falando, tá? Então a banca errou aqui, ela deveria ter colocado junto aqui esse texto, mas de qualquer forma você percebia que há uma continuidade dessa fala. Então ela diz assim: porque nós, como vivemos quietos a filosofar, sabemos muito da vida e enxergamos mais longe do que vocês. Responda-me a isto, ela falando para o marreco. Se o sol se casasse em vez de torrar o mundo sozinho, eu o fizesse ajudado por Dona Sol e por mais vários sóis filhotes, que aconteceria? Tá? Então, ela perguntando aí para ele, né? Então, secavam-se todas as águas, é claro. Essa é a fala do marreco. Isso mesmo, a rã aqui agora dizendo: secavam-se as águas e nós, rãs e peixes, levaríamos a pior, pois calamidade semelhante vai cair sobre vocês. Casa-se a onça e já de começo será ela e mais o marido a perseguirem os animais. Depois aparecem as oncinhas e os animais terão de aguentar com a fome de toda a família. Ora, se um só apetite já nos faz tanto mal, que será quando forem 3, 4 e 5? Ou seja, a onça, ela se casa, já tem ela e o marido perseguindo os outros animais. Ela vai ter filhotinhos, quando esses filhotinhos crescerem, também são eles que vão perseguir. Então, o pensamento da dona Rã aí, ela está correto. O marreco refletiu e concordou. É isso mesmo, tá? Então, ele realmente, ela tem razão. E pior que um inimigo, ó, aqui é a moral da história, tá? Pior que um inimigo, 2. Pior que 2, 3, tá? Então, nesse caso, eles estão ensinando aqui nesse finalzinho. É do Monteiro Lobato, essa fábula, ó, tá escrito aqui, fábulas, né? Tá? Então, nesse caso aí você ia para a questão desse texto. O texto diz assim... a questão diz assim: o conflito inicial, o que é o conflito? No enredo, quem foi meu aluno sabe que a professora trabalhou bastante sobre isso. Deixa a professora voltar lá, porque às vezes ele vai para a questão posterior. 35. Enredo. O que o enredo ele é? O enredo, ele é
a, a introdução da história. Na introdução, nós colocamos os personagens, o tempo, o espaço, né? Todos aqueles elementos narrativos. Tá. Depois eu tenho o segundo elemento dentro do enredo, que eu tenho o conflito da história. O conflito nada mais é do que o problema da história. Tava todo mundo lá achando legal o casamento, somente a dona Han é que estava com a cara fechada. Ela não estava gostando daquilo não, tá? Então o problema é que todos aqui estavam se divertindo, mas a dona Han não estava. Aí eu tenho o terceiro elemento da história, que é o clímax, que o clímax é a parte maior da história. Ou seja, quando ela está contando ali, imagine, né, que ela vai se casar, então ela vai se casar, vai ter o marido que vai perseguir, vai ter os filhotinhos que também vão perseguir. Então, o clímax da história é aí, quando ela chega nesse momento aí que ela fala, então, todos nós vamos ser perseguidos por essa família que vai ser numerosa. E aí, o desfecho, né? Que é o marreco concordando aí com o pensamento, com o argumento da velha sábia Han. Tá? Então, nesse caso, o conflito, qual que é o problema da história? A alegria de todos os animais com o casamento? Não, isso aqui é uma coisa legal, a introdução, isso daqui. O marreco era o único que estava feliz com o casamento? Não, os outros animais, né? Então, deixa a professora marcar aqui, não pode ser marcada essa questão, né? O marreco era o único que estava feliz? Não, todos os animais estavam. Só a rã que não. A desaprovação da velha, sabe, a rã com o casamento. É isso, né? Ela não estava aceitando esse casamento, tá? Mas eu vou olhar as outras, ó. A velha rã fala sobre a seca dos rios. Não, nada a ver. E a conclusão que o marreco... Não, conflito não é conclusão. Então, letra certa, gabarito, letra C. Se você marcou a C, você acertou. Olha que legal saber o que é cada parte de uma história, de uma fábula, de um conto, né? Então, letra certa, letra C. 36. No trecho, marreco observando a... Esse A que está aqui é um pronome oblíquo. E como pronome oblíquo, o que ele é? Ele é um pronome oblíquo que ele substitui o ela. Ela quem? No caso, a rã, né? O marreco estava observando a rã, que estava com a cara fechada, que não estava gostando do casamento, tá? Então, esse ela está falando da rã. Não é da festa, não é do casamento. Você tinha que voltar lá no texto e você ia verificar que o marreco estava observando a rã, tá? Então, a velha rã, letra certa, letra D. Se você volta no texto, você facilmente consegue marcar a questão correta. 37. O texto tem como finalidade. Lembra que a professora falou? É uma fábula e a finalidade da fábula é ensinar, passar algum ensinamento, tá? Moralizar. Então é isso. Despertar no leitor interesse pelas ondas? Não. Transmitir um ensinamento com base? Opa, pode ser. Vamos deixar essa daqui de lado. Deixa a professora voltar aqui novamente. Peraí. Isso. Desacreditar a sabedoria? Claro que não. É mostrar a sabedoria dela. Tanto é que o marreco concorda com o que ela diz. Convencer o leitor com argumentos a ter pena da... Claro que não, né? Não é convencer nada sobre isso. Apresentar a floresta imaginária? Não. Então, olha, eu tenho certeza que o gabarito tem que ser a letra B. E aí eu vou lá no gabarito que o CMC deu. Número 37 é a letra B. Então, letra certa, letra B. Se você marcou, parabéns, acertou. Mais uma questão aí na tua prova. 38. Quanto à tonicidade, o que vem a ser tonicidade? É a sílaba mais forte, né? Então, é aquela que quando eu pronuncio a palavra, eu falo com mais força. Por exemplo, a palavra oncinhas, eu falo assim, ó, oncinhas. Então, a palavra mais forte, a sílaba mais forte da palavra oncinhas é o si. Se ela tem como palavra a sílaba mais forte, o si, se fosse aqui, seria oxítona. Se é aqui, ela é uma paroxítona. E se ela fosse no on, ela seria uma
proparoxítona. Então, nesse caso, era só olhar isso. Qual que é a sílaba mais forte? A sílaba mais forte é, no caso, a letra C, paroxítona, tá? Eu falo oncinhas, é isso. Então, para eu perceber, eu chamo a palavra mesmo e eu percebo que o si eu falo mais forte. E, logicamente, eu vou marcar muito fácil essa questão para quem era nosso aluno, acertou muito fácil isso daqui, né? Paroxítona. 39. No trecho, e os animais todos andavam aos pulos. Pessoal, todo mundo estava contente. Todo mundo estava feliz. Todo mundo estava radiante. É isso que a palavra radiante quer dizer, tá? Então, todo mundo estava ali, eba, oba, vai ter o casamento, uhul, não é isso? Só a Han que não estava. Então, ele quer que você... Agora, a palavra destacado tem como antônimo. Agora sim, a palavra contrária. Não pode ser alegre, não pode ser feliz, não pode ser animado, não pode ser exultante. Mas o contrário de contente, feliz é descontente, é infeliz e é abatido. Uma pessoa abatida quer dizer estava sem força para comemorar, não estava querendo ser feliz, né? Era isso. Então, gabarito da letra da número 39 é a letra E, tá? Então, quem marcou letra E acertou. Também muito fácil essa questão. Ai, professora, eu nunca vi a palavra radiante. Mas pelo contexto, você estava vendo que os animais estavam felizes, né? E aí, o contrário de felizes não é alegre, não é feliz, não é animado, não é exultante, é abatido, tá? Então, letra certa, letra E. E a última questão, olha lá, né? Grande enjoada. Isso foi o Marreco quem disse, né? Ele estava ali observando todo mundo feliz, animado, contente com o casamento. Somente a Han é que estava lá, não, né, torcendo o nariz, né? Falando, não tô gostando disso não. E aí, o uso do ponto de exclamação foi usado para expressar mal-estar da Han? Não, não era o mal-estar dela. É o Marreco quem está aí fazendo isso, né? Grande enjoada. ênfase na contrariedade do Maeco, pessoal, era isso, ó, tá? Grande enjoada. Quer dizer, ele estava falando assim, nossa, bonitona. É mais ou menos isso, né? A gente transmitindo aí, fazendo aí essa interpretação para os nossos dia a dia, é isso. Nossa, ai. Então é isso que ele está fazendo. Espanto da rã com o casamento? Não, era o Marreco que estava falando. Alegria do Marreco? Claro que não. Ah, ele falou, grande enjoado, não falou isso, né? Então, não é a alegria do Marreco. E ordem dada à rã pelo Marreco, quem está falando é o Marreco. Então, não poderia ser nenhuma delas aqui, a não ser a letra B de bola. Se você voltasse no texto, você ia perceber que quem fala isso é o Marreco. E ele fala isso com um tom assim de né? Então, nesse caso aqui, letra certa, gabarito, letra B. E era isso que você deveria marcar. Olha que legal, né, gente? É muito legal quando a gente percebe aí que se você foi aquele aluno que não teve preguiça para fazer a prova, no mínimo você ia gastar 1h20 com a prova de língua portuguesa. E você ia gastar um pouco mais para a prova de matemática, que estava uma prova muito legal, mas estava difícil, né? Estava mais difícil, você tinha que tomar um pouco mais de cuidado. Mas é isso. O aluno que não teve pressa para terminar a prova, eu vi alunos lá com 45 minutos de prova saindo lá do lugar de prova, tá? Mas aquele que ficou até o final, aquele que
ficou ali minutos antes só de fechar, né, de encerrar a prova, é o aluno que teve mais condições aí de passar para o gabarito, de passar as questões corretamente. Então, se você é esse aluno, parabéns. Se você não é, é aquele aluno que está se preparando, ainda tem oportunidade de passar no ano que vem, nós convidamos você para fazer parte da nossa equipe, do nosso time, do time que vai ter aí um monte de aprovados aí, tanto no CMC quanto no CPM. Eu espero que você tenha feito uma boa prova, tenha tido um bom resultado e até mais. Tchau, tchau!